hoje nós vamos começar, e aí tem, acho que, alguns princípios que eu quero passar para vocês, de que a gente precisa prosperar. E quando eu falo prosperar, eu vou explicar. Não é só sobre dinheiro, tá, gente? Quando fala de prosperidade, todo mundo fala, seja próspero. Opa, vou ter dinheiro. Não. Prosperidade é você ter saúde, prosperidade é você ter paz, prosperidade é você ter tranquilidade, prosperidade é você ter uma mente livre, sem estar ali preso a alguma coisa, estar liberto de vícios, prosperar. Prosperar, como a Bíblia fala, em todos os caminhos, é você poder definir relacionamentos, você, às vezes você não tem uma pessoa, um cônjuge do teu lado, mas você está em paz sobre a tua vida. E prosperar é isso, é você ter as áreas da sua vida tratadas, não perfeitas, mas resolvidas nesse sentido, ok? Porque aí não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter nada, porque você entra num estado de paz, ok? Não significa que não teremos problemas e perturbações e toda sorte de ação do mal. Eu tenho, que vocês não vão ter. Se eu não vigiar, no momento de... se eu ficar sozinho, de eu ficar ansioso, pensando, a cabeça rodando ali, você fica aquela agonia, aquela angústia, aquela situação, qualquer pessoa pode passar por isso. Mas, graças a Deus, eu aprendi a prosperar nessas áreas. Então, eu entro em estado de paz. Graças a Deus, está tudo bem comigo, com toda a luta, está tudo bem comigo, eu estou de pé, minha família está bem, as coisas estão caminhando com toda a luta, mas a gente não está no hospital, não tem ninguém em uma prisão. Então, eu aprendo a reinar, eu tomo posse desse pensamento, falo, não, por que eu vou me angustiar? E o que está me angustiando, eu coloco diante de Deus. Se eu tenho alguma coisa que vai me querer ficar na minha mente, preocupação disso, daquilo, eu falo, Senhor, me ajuda nisso aqui. E acabou. Isso é governar, não é ficar ali remoendo aquilo. Ai, meu Deus do céu e tal. E se é alguma coisa que você não se libertou ainda, não conseguiu ainda, você vai colocando diante de Deus. Você não pode deixar aquilo te governar, aquele pensamento, aquele sentimento. As pessoas que não governam, elas são governadas por eles, pelos pensamentos, como nós já estudamos isso nos cultos passados. O pensamento é que te governa. Você pensa mal de uma pessoa e aquilo fica te perseguindo e você passa a ter aquele comportamento. Ah, minha mãe não presta, meu pai não presta. Aí você começa a perseguir aquilo. Aquele pensamento, ele vai te governar. O que é o governo? É você, por mais que aquela pessoa não preste, e pode ser que ela não preste, ou ele não preste, ou aquela situação que está te perturbando não preste, mas você toma o autocontrole e fala, sabe uma coisa? Eu vou prosperar nos meus caminhos. Eu decidi prosperar. E aí, tudo que eu fizer, eu quero fazer da melhor maneira, eu quero prosperar espiritualmente, porque você tem que prosperar espiritualmente. Caminhar mais, melhorar, dar frutos, enfim. Então, prosperar é nesse sentido, tá bom? E por isso que ali a promessa que ainda pode ser este ano. Por quê? E isso inclui a parte financeira em tudo que você quiser colocar. Porém, por que pode ser esse ano ainda? Porque é uma questão de decisão. Eu decido esse ano melhorar nisso, nisso e nisso. Então você começa a trabalhar em cima disso. Entendeu? Então por isso que porque se falar de prosperidade financeira, nossa, esse ano você vai prosperar. Só se acontecer um milagre. Não. Se eu entendo que a prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é crescer, tá, gente? Os nossos filhos, quem aí tem filho pequeno, nossos filhos estão prosperando, eles estão crescendo. A árvore, ela está prosperando, ela está crescendo. Prosperar é crescer, tá bom? É fazer o que você foi chamado para fazer. Então, como reinar e prosperar esse ano. A leitura bíblica está em Gênesis 26, eu não sei se está aí, tá, irmão Josias? Ou está lá, né? Vai estar preparado ali? Bota, por favor, primeiro Gênesis 26, 12 ao 14. Por favor, Lucas. Naquele ano, 26, 12, né? Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Olha só, é a lei da semeadura. Ele planta uma quantidade e colhe muito mais, tá? Por isso que é base bíblica para dizer que o que você planta, você vai colher 100 vezes mais. Não é uma promessa vaga do pastor dizendo que se você botar 10 reais, você vai colher 100 reais. Não é nesse sentido. Mas, seguindo a lei da semeadura, a colheita é sempre maior do que o plantio. Se eu planto uma semente de laranja, vai nascer um pé que vai me dar
várias laranjas com várias sementes dentro. Então, é muito maior. Até mesmo um filho, que é um só, se não for gêmeo, se for um filho só, o sêmen, que é a semente, ela multiplicou 1000 vezes mais. Uma criança, ela nasce com alguns centímetros, o sêmen é microscópico, ela nasce um bebê desse, então ela multiplicou milhões de vezes mais. Toda semeadura, ela vai voltar para você muito mais do que você plantou, só que cada um ao seu tempo. Então ele plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois quem o abençoou? Então, se Deus te abençoa, você tem que botar na tua cabeça que você vai prosperar em todos os caminhos, ok? Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus o invejaram. Você está vendo? É incrível isso, tá, gente? Isso aqui, eu não vou nem entrar nisso aqui, isso dá um estudo. Isso dá um estudo. É muito engraçado. Eu acho que não. Vocês não têm esses problemas na família de vocês, que a família de vocês é perfeita. A minha que é toda truncada lá. Mas é incrível isso. Ao invés das pessoas ficarem felizes porque você melhorou de vida, parece que o pessoal fecha o coração. Isso tem amizades que não suportam ver o seu crescimento. Eu já vivi momentos na minha vida, alguns anos, muitos anos atrás, né? Talvez 15 anos ou mais atrás, eu morava numa área de serviço, depois fui morar numa kitnet. A galera ia na kitnet com vontade. Aí eu aluguei uma casinha um pouco maior, normal, mas muito antiga. A casa era normal para quem morava numa kitnet, uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas muito antiga. A casa era tão antiga que o piso era daquele de taco. Ninguém aqui conhece o piso de taco. Era usado muito em apartamento. Piso de taco. Irmão. Piso de taco. A irmã Bárbara não conhece, a irmã do porcelanato. Piso de. E é para a irmã Cristiane, que é da época do taco. E ainda, para luxar, ainda botou carpete, né? Aí veio o carpete em cima do taco. Então, a casa era de taco. E a gente ouvia os ratos passando lá embaixo. De tão antiga que era a casa. Os ratos até que não era muito de subir para a superfície, não. Mas eles tinham casa lá embaixo da casa lá. Então, aí as pessoas ainda foram nessa casa, que era uma casa normal, mas bem antiga. Deus foi abençoando, isso eu ainda trabalhava, né? Eu não era pastor ainda, era líder, mas não era pastor. Para não dizer que só pastor prosperou. Não, irmão, eu já prosperei antes de ser pastor, graças a Deus, em nome de Jesus, tá? Aí fizemos umas festinhas lá, todo mundo ia na mó boa. Aí a gente mudou para uma casa maior, um quintal melhor, um negocinho melhor, mas uma casa normal. O pessoal veio, foi notório o olhar deles. Assim, ficou estranho, sentimento estranho. Aí a gente achou que se espantaram ali, mas era uma casa normal. A casa é aqui, ó, nesse bairro aqui. Só tinha um quintalzão grande, só que o quintal era de piso. E eu botei uma piscininha redonda lá, mas tinha um bom espaço. Não, era uma grande, né? Mas era desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, a piscina, né? Redonda, né? A irmã já foi lá, né? Aí, tem que ver. O grupo se desfez. O pessoal foi, não posso ir não, não posso ir não. No início eu não entendi aquilo. Falei, como assim? A gente estava lá num negocinho, todo mundo espremido. Aí, quintal grandão, eu falei, agora vai ficar melhor. Parece que a energia deles mudaram, eles não conseguiram absorver aquilo ali. É estranho, mas tem gente na família que é assim. Tem amigos que são assim. E isso você tem que tirar do seu coração se porventura você tem isso. Aprenda uma coisa: quando você se alegra com a vitória dos outros, você abre um portal para que venha uma vitória para a tua vida. Eu amo ver carro novo do povo, irmão. Eu amo ver o povo ser abençoado. Eu fico feliz de ver pessoas, se for da minha família, eu fico mais feliz ainda. Porque é muito bom você ter pessoas na sua família. Você vai fazer um encontro, aí chega meu irmão, minha prima, minha tia com um carrão. O carro do meu irmão, aí, ó. Não, tá todo mundo lá. O encontro da família. É Monza, é 147, é Fusquinha. Caramba, nossa, que família. Você está entendendo? Agora, quando você pode falar, não, que bem, eu fico feliz. Tem gente que não. Tu chega com um carro melhor, aí, ó. Aí, olha isso. Vocês estão entendendo? Então, nunca deixe isso acontecer. Sempre
desejem que as pessoas prosperem. Porque quando você deseja que as pessoas prosperem, você está tendo autorização para prosperar também. Pode ver que o invejoso, ele dificilmente tem as coisas. Dificilmente ele consegue, ele conquista e a coisa sai da mão dele. Porque o invejoso tem esse problema. Gênesis 39, então nós falamos de uma prosperidade de crescimento. O Senhor estava com José. José estava no poço, do zero, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu Senhor. Olha como é que prosperidade não tem a ver com dinheiro. José, ele estava sem dinheiro nenhum. Ele era escravo, funcionário lá de Faraó. A Bíblia diz que ele era próspero. Porque os irmãos continuavam na casa deles, fizeram mal para ele, não fizeram? Mas continuaram no mesmo lugar, sofrendo. E José, que estava com Deus, prosperidade é você andar com Deus. Estava com Deus, ele estava lá, passou pelas lutas, mas a Bíblia diz que ele prosperava em tudo que ele fazia. Aonde ele ia, ele se dava bem. Por exemplo, ele prosperou na cadeia. Porque ele teve dinheiro na cadeia? Não, ele não teve salário na cadeia, ele não teve dinheiro na cadeia, ele era um preso. Mas por que ele prosperou? O que a Bíblia quer dizer? O carcereiro confiou tanto nele, gostou tanto dele, que deu a chave da prisão para ele ajudar lá a administrar, irmão Josias. Vocês estão entendendo isso? Então, prosperar nem sempre é você ter muito dinheiro. Espero que seja uma das facetas da prosperidade na sua vida, seja também o dinheiro. Mas saiba que prosperar é você estar com Deus e Deus te viabilizar coisas. José prosperou na cadeia. Aonde José ia, ele prosperava nas ações. Ele prosperava no que ele fazia. O que ele fazia sempre dava algum resultado. Então, deseja esse ano andar com Deus, buscar a Deus, porque as coisas que você fizer, por menor que seja, situações menores que sejam. Lembre-se, preso. José estava preso. Isso, vai regulando aí, por favor, irmão Josias. Estava preso, mas a Bíblia considera que ele prosperava, porque o Senhor era com ele, entendeu? O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu Senhor. Ele continuava sendo um empregado. Aí depois ele prosperou tanto que ele se tornou um governador. Quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Ele foi fiel no pouco, ele prosperou no pouquinho, ele foi próspero, honrou a Deus no pouco que ele tinha e Deus fez ele ser governador do Egito. Abaixo de Faraó, era ele quem mandava em tudo, entendeu? Irmã Cristiane. A paz. A gente viu também na semana passada, no domingo, no livro de Josué, a gente viu que Josué também foi próspero nas batalhas, né? Nas batalhas. Então, assim, Deus falou, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, siga conforme tudo que eu disser, perfeito. Medite de dia e de noite, que você será próspero e bem-sucedido. E ele foi em todas as batalhas, né? Ele não precisava muitas vezes nem lutar. Deus já providenciava que as pessoas já estivessem... Corressem com medo. Estivessem desmaiadas, enfim, já chegava lá e encontrava a situação pronta. Não é sobre dinheiro. Essa prosperidade aí não foi dinheiro. Foi o que ele fazia, Deus era com ele e confundiu os inimigos. Tinham vários casos dos inimigos brigarem entre eles, se matarem entre eles. Quando ele chegava lá, todo mundo morto. Entendeu? Então, às vezes, você não bote na sua cabeça que prosperar é só ter dinheiro. Prosperar em todos os caminhos. Tudo que você fizer. Deus ia à tua frente abrindo o caminho, é você prosperar, igual o Josué. Eles iam fazer as coisas, já estava meio caminho andado. Os inimigos se confundiam entre eles, começavam a brigar. Entendeu? E os inimigos seus se confundirem, é a prosperidade. Ok? Então vamos lá. O Senhor de José se agradou dele. Foi não? Era o outro, né? Eu passei. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu Senhor. Vamos lá? Pode passar. Este percebeu, ou seja, Faraó, que o Senhor estava com José, isso é prosperidade, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Ou seja, José não tinha dinheiro, mas o Faraó via que as atitudes, a postura, tudo que ele fazia dava certo, fluía, as coisas aconteciam. E quando eu digo fluir, não é um grande empreendimento, mas é você conseguir fazer... Olha, vou dar um exemplo aqui. Quem é mãe e pai, ver os filhos crescer, ele já prosperou. Eles tomarem o ruminho deles, você prosperou na sua missão. O que eles estão fazendo ou deixando de fazer é outra história, é a vida deles, é o caminho deles, é a construção da vida deles. Mas você, com todos os seus problemas, você prosperou. Naquela área ali, você prosperou. A filha da irmã Paula, ela hoje já fez faculdade, né? Está fazendo a faculdade.
o último período da faculdade, já está no estágio, já está começando a carreira profissional dela. Você é próspera. Sua filha cata xepa? Então você é próspera. E ela está sendo muito mais próspera que você. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente fica assim, eu não tenho dinheiro, não sou próspero. Não, você pode não ter 10 reais, 15 reais. Mas se você olhar, Deus sempre está fazendo alguma coisa do teu lado. Isso eu estou falando da filha dela, mas tem a sua vida também. Passou por muitas coisas, hoje está aqui. Está prosperando. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Por favor, pode passar volta para o estudo. Tá? Então, ou seja, tem versículo à vontade para você saber que prosperar não é só sobre dinheiro. Mas nós vamos falar também sobre essa área do dinheiro. Eu vou te ensinar alguns princípios para você prosperar. Isso, pronto. Dá só o primeiro play para eu liberar aqui. Dá o primeiro play. Isso. O que é prosperidade? Uma definição rápida. Prosperidade é crescer. É o que eu já falei. Que está crescendo, você está prosperando. Por que eu estou te ensinando isso? Para você não entrar nessa frustração. Se eu for comparar, gente, eu conquistei ainda pouca coisa. Poxa, eu não tenho muita coisa que eu gostaria de ter. Esse é um pensamento, ok? Mas se a gente pensar com esse pensamento, com esse conceito, eu tenho uma família. Eu evoluí. Eu era magro, eu engordei, graças a Deus. Eu era curvado, não sou mais. Se você for fazer uma análise positiva, se eu analisar negativamente, eu ainda não tenho muita coisa. Eu ainda preciso de muita coisa. Mas se eu for ver de onde eu saí, e esse cálculo que eu estou fazendo para mim, é o seu cálculo, é o mesmo, não muda. Eu sou ser humano, você é ser humano. O cálculo é o mesmo. Irmã Liliane, ixi, tu é milionária. Mas não é sobre dinheiro. Quem era a Liliane? Quem é a Liliane hoje? Quem era a Liliane na idade da Manu? Quem é a Manu hoje? As possibilidades que você oferece aqui, ó, por favor. Tá com quem o microfone hoje? Isso, vem, Luquinhas. Ó, o que as possibilidades e probabilidades que você oferece à sua filha hoje são 10 mil vezes maiores do que as possibilidades que você teve lá atrás. Você é próspera. Eu lembro que no tempo das minhas irmãs, elas, para cuidar do cabelo, que o cabelo das minhas irmãs é crespo, irmão. Era daquele jeito, irmão. Que não tinha... Aí era coquetel. Você sabe o que é coquetel? Era um creme que era verde, rosa e amarelo. Irmão, era só potão daquele, que era o mais barato. Irmão, era glicerina, vaselina, cloro de piscina, ferro quente, ferro frio. Era uma luta, irmão. Hoje em dia, você pode fazer. Não tinha esse negócio de progressiva, não tinha esse negócio, era só para rico, irmão. Se tinha, nós não tínhamos acesso, porque era só rico. Hoje em dia, você pode fazer uma progressiva, você pode botar um produtinho melhor no cabelo, tem um dinheirinho para comprar um produto. Elas, coitadas, não tinham dinheiro para comprar um determinado produto. Hoje, todo mundo tem celular. Então, olha como nós, de verdade, você prosperou. Entendeu, irmã Liliane? Boa noite, a paz a Paz. todos. Pastor, assim, a irmã Paula abriu o culto, assim, muito bem, está relacionado com o que o senhor está falando, sobre a presença de Deus na nossa vida. E, assim, isso faz total diferença. Por quê? Porque depois que o Espírito Santo, né, habitou em mim, habitou em minha vida, hoje eu já tenho um discernimento espiritual de ver muita coisa. Porque se não fosse Deus na minha vida, talvez eu nem estaria mais aqui. Então, essa questão de você colocar Deus à sua frente em todas as situações, você vê que Deus te livra, né? Deus te guarda, Deus te protege, Deus faz milagres, né? Deus te tira de situações, né? Então, assim, isso é o mais importante. Eu vou contar uma situação que teve lá no meu trabalho, né? Algumas pessoas se levantaram contra mim, a minha rotina veio e falou assim: Lilia, dobra o seu joelho e ora, porque essas duas pessoas foram na coordenação, falou muita coisa de você, e assim, não sei o que vai acontecer. Que é bem comum nesse ambiente lá que você trabalha, que eu conheço. Ambiente hostil, pesado. Muito.
E eu saí dali um pouco angustiada, mas eu falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos. E eu peguei um ônibus que eu ia para Pós, estou dentro do BRT, me entra um vendedor de biscoito com um saco, ele só entrou naquele vagão, desceu na próxima estação. Só que o cara entrou, aí ele falou assim, assim diz o Senhor, Isaías 54:17, no meio do BRT. Do BRT. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Toda língua que em juízo contra você se levantar, tu a condenarás. Amém. Porque essa é a herança dos servos do Senhor. Olha aí. E esta é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. O cara desceu na outra estação. No outro plantão, a coordenação tirou todo mundo do meu plantão. Só ficou eu. É por isso, gente, aproveitando essa experiência, eu quero só falar, por isso que aqui a gente não se preocupa em querer ficar dando recado de Deus, porque eu tenho uma tese na minha vida que já foi comprovada e eu vivi isso. Quando Deus quer falar com você, Ele vai aonde você está. Ele não precisa que você vá numa igreja que tem revelação, onde é o horário da revelação. Ele vai aonde você está. Se eu quiser falar com você, eu vou te mandar uma mensagem. Não precisa você vir atrás de mim. Pastor, quer falar comigo? Vai lá na minha casa bater. Pastor, oi, quer falar comigo hoje, não? Quer falar? Fala comigo, pastor. Não. Se eu quiser falar com você, se eu estiver preocupado, se eu quiser, de alguma forma, ter acesso a você, eu vou falar com você. Vocês estão entendendo? Então, além da questão de que, glória a Deus, porque Deus é na tua vida, porque isso é prosperar. Isso é prosperar em todos os caminhos. É você ter a tranquilidade de saber que Deus peleja por você. Eu estava conversando ontem com a pastora, a gente conversa muito, né, sobre essas questões, porque a gente ensina, mas a gente aplica na nossa vida também. E a gente estava vendo pessoas que se levantaram, pessoas que fizeram coisas muito, muito chatas, né? De você ficar, como se diz, isso é prosperar. De mãos atadas, sem poder se defender. Você não pôde ir lá se defender, não teve tempo, as pessoas estavam tramando por trás, e você não saber, e Deus ir lá e mostrar quem é quem, e mostrar a paga, né? Isso é prosperar. Eu quero que você entenda isso. É prosperar, é fazer você saber. Porque quando você fica achando que prosperar é só ter dinheiro, você vai ter uma bela frustração a tua vida inteira. Porque enquanto você não tiver dinheiro, você acha que você não é próspero. Mas quando você entender que isso é prosperidade, talvez o dinheiro venha para a tua vida. Amém? Pode concluir. Já fechou? Não, é isso. Isso é confiar em Deus, que aquela situação, Deus ele vai agir. Ele vai agir. Ele vai Ele agir. age. Ele age. E isso aí serve para vocês que estão ouvindo, gente. Isso é muito real. Muito real, muito real. Nós tivemos uma experiência, entre milhares de experiências aqui, de um pastor, né, que passou por aqui. Eu vou me limitar, não vou falar o nome de ninguém, mas ele passou por aqui mas o coração dele não estava na visão definitivamente nossa. Ele pensava de outra forma, ele demonstrou depois, né, ele falou que estava, mas depois ele foi demonstrando outras atitudes, comportamentos, fala, estava ensinando coisas que não batem com aquilo que nós ensinamos, até porque ele veio de uma outra igreja que tem igrejas que são muito caricaturadas, né? Por exemplo, a Universal é uma igreja muito boa, mas ela tem uma filosofia muito rígida sobre algumas coisas que, quando a pessoa sai de lá, a pessoa fica assim, ó, falando igual o Macedo, com a mão assim, igualzinho. A pessoa, às vezes, quando é o líder, né, falando de liderança, o R.R. Soares, a Internacional da Graça, quando a pessoa passa por lá, eles vêm com aquele vício negativo, sabe? Não é o lado bom, é o lado ruim. Enfim, então as pessoas que fazem assim, liderança, tá? Vêm e às vezes vêm com essa coisa. Por exemplo, para pedir dinheiro, quer que faça igual eles fazem lá, e não é o ideal. Enfim, então, essa pessoa veio, né, e começou a querer implantar esse sistema aqui. Depois, a gente entendeu que não tinha como caminhar juntos, porque não é a nossa visão, não é o que nós queremos. E não é da forma que ele quer que seja, é a visão que Deus deu. E aí houve essa conversa, eu me reuni com ele no gabinete e nós decidimos que não poderíamos andar juntos. Simples, sem problema nenhum. Né? Eu entendo, não vou dizer se você está errado ou não,
E ele falava o tempo todo, porque quando eu fui para o gabinete com ele, eu não levei Bíblia, porque era um líder como eu. Mas ele ficava o tempo todo dizendo que ele estava na Bíblia e que eu não estava na Bíblia. E eu falei para ele, meu amigo, fique em paz, Deus é juiz entre nós. Ele é que determina isso, Deus me deu uma visão, eu tenho convicção da visão que Deus me deu, aqui é desta forma. Se o irmão entende que não é dessa forma, a Bíblia diz que se dois não estiverem de acordo, não podem caminhar juntos. Se você não está de acordo, né, eu não concordo com essa visão, se você não concorda com a minha visão, está tudo bem, está tudo em paz, e que não haja briga entre nós. Eu fiz igual a Abraão, você segue seu caminho, eu sigo o meu caminho. Não, tá certo, não, eu até agradeço, porque né, tá, terminamos a conversa de maneira muito positiva, né, o embate era sobre a visão, mas como amigos nunca tivemos nenhum problema. Tudo bem. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu nem tenho esse costume de fazer isso, mas como o irmão é pastor e a gente caminhou juntos, eu vou dar a oportunidade para o irmão se despedir da igreja, para que eles também. E eu preocupado em que as pessoas não achassem que ele tinha feito alguma besteira. Porque se ele saísse sem ter uma despedida, as pessoas poderiam achar que ele fez alguma besteira. E o que eu fiz? Eu dei oportunidade a ele de ele se despedir da igreja e dizer que nós conversamos e que ficou tudo bem. E eu me recordo perfeitamente que quando acabou o gabinete, aqui fora, ele foi para o carro dele, foi para o meu carro, a gente se abraçou e sorrimos. E a gente, assim, terminamos assim, extremamente tranquilos, em paz, porque era uma questão de visão. E está tudo bem com isso. E aí ele foi, sorriu, foi embora. Aí voltou, eu falei, olha, não comente nada com ninguém até o dia da despedida, para não criar nenhum tipo de fofoca desnecessária. Nós já nos resolvemos aqui. Não, tudo bem. Eu não sabia. Ele tinha já ido na casa, isso foi numa sexta, no sábado ele foi na casa de uma pessoa e contou uma outra história. Tudo bem. Contaminou 2 ovelhas. As ovelhas sentaram, eu olhei, eu senti uma diferença. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu senti aquelas 2 ovelhas muito diferentes. O olhar, para mim, diferente. Mas tudo bem. Quando chegou a hora da palavra, eu fui, dei a palavra, olha, tá, ó, graças a Deus, não aconteceu nada, é uma questão de visão. Ele entende de uma forma, chegou um momento que ele entende de uma forma, eu entendo de outra, e nós temos uma visão. Então, aqui nós temos uma visão no estatuto, uma visão na própria visão da igreja, enfim, expliquei para a igreja, então estou dando a oportunidade para ele se despedir. Ele pegou a palavra e ele disse, meus irmãos, eu lutei para não chegar a esse momento e não sair. Eu tentei de todas as formas. Ficou no final da história, parecia que ele não queria sair, que eu tirei ele. Pensa no povo chorando, deu um problemão, porque aí todo mundo ficou muito triste, eu saí como vilão, e ficou uma coisa muito triste. A igreja esvaziou. Muita gente saiu. 15 dias depois ele abriu uma igreja. Ele já estava tramando por trás, por isso que ele fez aquela situação, mas enfim, Ou seja, muita gente foi. E agora? Como você vai se defender? Eu tentei explicar, mas o estrago tinha sido feito. Deus é juiz. É bom você servir a Deus. Deus abençoou, a igreja se recuperou. Quem tinha que ir foi, que não era para estar. Quem permaneceu, entendeu. As coisas vieram à tona. E conclusão, e sobre isso que eu quero que você entenda, é sobre o que você está falando. Nós permanecemos na mesma posição, no mesmo lugar, na mesma postura, com a mesma visão. Deus nos honrou, a gente só tem crescido. E essa pessoa, ela se separou. A esposa abandonou e foi para o outro lado. O filho teve alguns problemas. E essa pessoa esse líder ficou perdido, eu acho que agora está até casando de novo. Como conduz uma igreja dessa forma? Então fica muito claro a diferença entre quem serve a Deus e quem está certo e quem está errado. Então, se você está passando por alguma fase da sua vida e agora, a partir de hoje, passar, fique em paz. São evangélicas e sempre serão, né? É mais fácil você ter problema com essas pessoas do que até com outras pessoas, né? Tem também com outras, mas a questão não é... O problema pode acontecer com qualquer pessoa. A diferença é quem está com Deus e quem não está com Deus. A Bíblia diz isso. Então verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus.
Entendeu? Então, prosperidade é isso. E quando eu digo de prosperidade, eu não estou nem falando sobre a queda de ninguém. Eu estou falando sobre a sua prosperidade. Mesmo que você vá lá embaixo, se você estiver com Deus, Deus vai te trazer para cima de novo. Então, para mim, prosperidade é isso. Para mim, prosperidade é ficar claro quem está certo, quem está errado, nesse sentido. Não que eu tenha que provar, eu não precisei provar, mas as circunstâncias. A minha família permanece e que Deus conserve assim, da mesma forma. E para essa pessoa teve um rebuliço totalmente, e ele dizia, eu estou na palavra. Vocês estão entendendo isso? Então, quando eu vejo isso, eu falo, Senhor, é essa prosperidade que eu quero, é de estar contigo e de que nada vai me botar para trás. Ainda que algo venha para te derrubar por algum momento, porque foi uma queda, imagine, a traição, a queda, a perda, é muito ruim. Terão momentos na sua vida que você vai ter perdas, não tem jeito. Porém, quando você permanece firme, continua na posição, buscando, Deus ele vai fazer o que tiver que ser feito, vai levantar a pessoa, ele faz o que tiver que ser feito, mas ele vai te fazer prosperar de novo. Amém? Vamos lá, então? E aí, a prosperidade é natural. E para quem aprende a reinar e andar com Deus, traz prosperidade. Ande com Deus, que as coisas vão fluir para você. A pessoa que tem raiva da prosperidade, isso aqui você tem que tirar da sua vida, tá? Ou da riqueza, nunca vai prosperar. O que significa isso? Ter inveja do que os outros têm, não gostar de ver ninguém melhorar, dizer que quem tem dinheiro é ladrão. Pode ser que seja, pode ser que não. Eu não posso dizer que todo mundo que tem dinheiro é ladrão. E não rejeitar a riqueza. Tem gente que rejeita a riqueza, né, irmã Débora? Fala, eu não quero ter muito dinheiro, não. Eu já vi pessoas que falaram, não, eu estou feliz com 2 salários mínimos, eu estou feliz. Para que eu quero mais? Eu não quero uma casa com 2, 3 banheiros, não, que eu vou fazer o quê? 3 banheiros? Nossa, 3 banheiros para limpar. Meu irmão, eu quero ter uma com 10. Se eu tiver uma casa com 10, eu vou ter alguém para limpar a casa, né, irmão? Entendeu? Eu não quero pagar imposto de renda, não, muito não. Meu irmão, eu quero ter dinheiro para pagar imposto. Se eu tiver, entendeu? Você tem que abrir, porque às vezes você não está prosperando, que você mesmo está se fechando. Eu tenho raiva de rico. Eu tenho raiva de rico. Gente miserável. Não, meu irmão, seja rico e não seja miserável. É simples assim, porque às vezes a sua atitude, seu pensamento, as suas falas. A minha mãe, ela fazia muito essa separação entre rico e pobres. Não brinca não que é filho de rico. A gente é pobre. Você não pode não, porque a gente é pobre. Ela fazia essa separação. Então você já cresce com essa coisa de, eu não quero. Lá, tá passando aquilo ali. O cara tá roubando. Lá, o rico tá roubando. Como se todo mundo tivesse dinheiro, tá roubando. Pode ser que tenha um que tá roubando, mas tem um que não, tá trabalhando muito. Mas aí você rejeita no teu coração, Deus quer te fazer rico, só que você não quer. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, quer prosperar? Não rejeite nada na sua vida que seja bom. Eu não quero ter dinheiro. Gente, você não quer ter dinheiro? O dinheiro é a raiz. É assim que eles falam. O dinheiro é a raiz de todos os males. Você viu? A pessoa ganhou o dinheiro ali, mataram ela. Olha, ela ali fez isso aqui, tá vendo a herança? Todo mundo briga pela herança. Irmão, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro não é ruim. Com dinheiro tu pode o quê? Se alimentar bem, tomar só aguinha de coco, todo dia água ozonizada, não dever ninguém. Ô, Senhor, tu abriu o site do Serasa, tá a página em branco, um coração assim, te amamos. Saiu um carro, você fala assim, eu quero aquele carro. Aí você ir lá e dá esse aqui, à vista. Dinheiro é bom, dinheiro não é ruim. Agora depende do que você vai fazer com o dinheiro. Se você vai se tornar arrogante, o dinheiro vai ser ruim para você. Se você vai matar e roubar por dinheiro, o dinheiro vai ser ruim para você. Mas com dinheiro você pode ter um bom plano de saúde, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, você pode ter conforto. Com dinheiro nesse calor, você pode botar... como é o nome daquele negócio que bota para o sol dar... Painel solar, irmão. Aí tu ficar com o ar o dia inteiro ligado. Dormir com o ar ligado, acordar com o ar ligado, ficar com o ar ligado, e a conta de luz vai vir em R$100. Aleluia. Dinheiro é ruim? Entendeu? Aí a pessoa que não gosta de dinheiro, o que ela fala? Ruim é a falta dele. Aí o que a pessoa que não gosta de dinheiro, ela fala o quê? Quando está com problema?
Se eu tivesse dinheiro, eu comprava isso, comprava aquilo. Mas ela rejeitou o dinheiro. Tem gente que não prospera financeiramente porque ela rejeita. Meu irmão, eu sei muito bem, se eu tiver dinheiro, o que eu vou fazer? Não pode você pegar o dinheiro e largar Deus. Não pode pegar o dinheiro e largar tua mulher. Não pode, irmão. Pega a mulher, vai gastar o dinheiro com a mulher. Né, irmão Carlos? Irmão Carlos, por exemplo, ganha dinheiro pra caramba, gasta com a irmã Tânia. Tá vendo? Viaja para as Bahamas. A próxima viagem dele é para Cancún. Cancún é um bairro que tem aqui atrás, né? Uma praça. Riqueza nunca... Então, a pessoa que tem raiva, tira isso do teu coração. Inveja. Não, irmão. Irmãos, tem um ditado que diz assim: é melhor você conhecer alguém que tem do que você ter. Por exemplo, casa de praia. Se você comprar uma casa de praia, tu vai gastar dinheiro. Se tu tiver um amigo ou uma amiga que tenha casa de praia, você vai lá, usufrui e a pessoa é que paga as despesas lá para limpar, a não ser que você não faça igual um amigo que eu tenho aqui na igreja. Ele me chamava para ir para a casa de praia porque a casa de praia estava suja. Então era para a gente limpar a casa de praia e ficar lá. Entendeu? Então, tipo assim, ele emprestava a casa para a gente ficar, para tomar banho de praia, mas é só para limpar a casa. Entendeu? A gente ia embora e a casa ficava limpinha. Era só para isso. Um irmão aí, japonês. Aí, vamos lá. Aí eu peguei um macete. Falei, não, irmão, vai lá, limpa lá, depois eu vou. Aí ele nunca mais me chamou. Tô brincando. Quem reina tem... Mas ele ia junto e ajudava a limpar também. Quem reina tem raiva e dá... Quem reina tem raiva é da pobreza e da miséria. Você tem que não aceitar. Não, eu quero prosperar financeiramente, então eu não aceito. Tem gente que gosta, irmão. Sem brincadeira. Pega esse pessoal aí que está aí recebendo Bolsa Família e oferece, eu te dou um emprego, você vai ganhar muito mais. Eu falo, não, tá bom aqui, o quê? É uma bolsinha daqui, uma bolsinha dali, eu estou ganhando 3.500, irmão, tá, é bom. Dá para tomar minha cervejinha, tá ótimo. Tem muita gente que tem raiva da riqueza, entendeu? E ama a pobreza. Você não pode gostar. O Senhor fala, Senhor, em nome de Jesus, eu quero melhorar. Um dia eu quero... vamos supor que você não tem um ar-condicionado. Deseje ter, gente. Senhor, me dá condições e tal. Não quero ter não, porque eu vou pagar muita conta de luz. Ora, Deus pede a prosperidade financeira para que você tenha condições de poder pagar uma conta de luz, tá bom? Isso é muito sério. E Deus ainda pode te abençoar de tal forma que você... E, gente, Deus é Deus. Nós estamos falando de algo aqui que é transcendental. Deus pode fazer com que você... Deus abre uma porta para você, por exemplo, a irmã Paula Gama mesmo, né? Orou, pediu, né? Morou com sogra, eu acho que foi o tempo que mais orou, né? Orou, Senhor, me tira daqui. Tá brincando. Eu orava, Senhor, me tira daqui. Você orou, colocou. Deus não abre a oportunidade de você comprar uma casinha, de ter uma casinha? Deus abriu? Deus não pode abrir a oportunidade de ter uma casinha com teto solar não, com aquele troço lá solar? Deus pode. Chega lá, tem placa, ser abençoado. Deus pode fazer isso sim ou não? Agora, eu não quero não, que, nossa, se eu tiver um ar-condicionado vai gastar muito. Já rejeitou. Abre o coração e fala, eu desejo, Senhor, se o Senhor quiser me dar, eu quero ter ar-condicionado até no banheiro. Aquele central, saindo do vaso, melhor ainda. Ué? Não, eu não quero não. Muito dinheiro tá problema. Meu irmão, nós é pobre e tem problema, por que não vai ter problema, tá? E por que não vai? Melhor, né? Um probleminha no ar-condicionado dá para cabeça fresca, né? Para pensar. Vamos lá, então. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. Tem gente que tem prazer de ser... eu tenho orgulho de ser pobre. Eu não tenho, não. O quê, irmã? Fala. Eu tenho orgulho de morar na favela. Tem gente falando... Meu irmão, não é nada contra a favela, que eu sou, né? Sou oriundo de lá. Mas, irmão, eu nunca aceitei, não. Toda vez que morria um cara lá, eu falava, eu tenho que sair daqui. Não, que isso, eu tô lá todo feliz assistindo tela quente. Era noite, era aquele que fazia aquela musiquinha. Era tela quente, né? Telecine, aquelas coisas muito legal, eu todo feliz. Não, era domingo. Acabava o Fantástico, aí vinha lá era o cinema de pobre, era esse. Supercine, tela quente, esse negócio aí. É muito tempo, faz muito tempo. A gente já, né?
1910. Eu todo feliz, chegava da igrejinha lá, a gente era garoto ainda, aí todo mundo feliz, a família ali, né? Todo mundo ali assistindo, porque a gente não tinha negócio de ir para cinema, era o que fazia festa era a sessão da tarde, esses troços aí maluco aí. Aí a gente tudo feliz, a família ali, daqui a pouco, tá. Aí daqui a pouco, um falatório na frente da casa. Já sabe, mataram alguém. Aí todo mundo ia lá para ver quem morreu. Aí era sempre um conhecido. Eu falei, eu não quero isso não. Eu chegava do trabalho, garoto, 17 anos, trabalhava o dia inteiro. Quando eu chegava, encosta, polícia, para me dar dura. Abre a perna. Tratava como se fosse um bandido. Eu falava assim, eu não aceito isso. Primeira oportunidade, Senhor, me tira daqui. Tinha gente que não. Estava jogando bola, encosta aí. Sai. Aí ia lá jogar bola de novo. Eu ficava arrasado. Ele gostava. A polícia entrava e já abria a perna assim. Falei, não quero isso não. Vocês estão entendendo? E Deus nos tirou de lá. E meu pai, que era uma pessoa com a mente extremamente fechada, a casa era própria, casa, entenda-se, né? Casa entre aspas, né? Telhadinho de telha. Vocês nem conhecem, né? Aquela telha fininha de amianto. Mas era preta a telha, antiga, cheia de pedra em cima. Sabe por quê? Sabe por quê não, né? Para o vento não, entendeu? Levar, irmão. Era laje, era pedra em cima. E então, meu pai conquistou, ele comprou aquela casa. Eu falei, meu pai nunca vai sair daqui. Mas eu desejei sair. Deus fez um mover tão grande que meu pai desejou sair de lá, recebeu uma oportunidade de emprego, ele largou tudo lá, vendeu R$2 e foi embora. E foi embora. E Deus começou a melhorar a nossa vida. Você tem que desejar sair da condição que você está. Porque pode ser que você não prosperou porque você está amando estar lá. Reclama. O povo lá reclama até hoje. Tu vai lá e estão reclamando. Mas estão no mesmo lugar. Na mesma barraca, tomando a mesma cerveja, criando as mesmas confusões. Eles gostam. Reclamam, mas gostam. É igual crente que reclama das igrejas que estão erradas, que o pastor faz isso, faz aquilo, tá? Mas estão lá. Não aceite isso. Entenda, porque quando você não entende isso, e a cada dia eu vejo algumas coisas, que eu falo, meu Deus do céu, as pessoas parecem que não entendem. Elas desejam o que é ruim e rejeitam o que é bom. Vocês que estão estudando aqui, vocês têm que começar a ver isso. Peraí, tem um diferencial, eu gosto do diferencial. Por exemplo, eu amo a simplicidade. Para mim, a simplicidade é bom. Simplicidade que eu digo, eu não quero o que é irreal. Por exemplo, o que eu vivia lá onde eu morava, nessa comunidade, né, não era a minha realidade. Eu poderia ir para algo mais simples, mas que fosse uma coisa que eu pudesse viver uma realidade. Aquilo não é uma realidade. Você está vivendo uma felicidade, daqui a pouco você está triste porque alguém morreu na porta da sua casa. Aquilo não é a minha realidade. Eu quero viver a simplicidade, mas não uma loucura fora da minha realidade. As pessoas têm essa dificuldade. Morrer gente, quando eu vou lá, cada esquina que eu passo, morreu alguém. Literalmente, pessoas que eu conheci morreram assim, ó, nas esquinas. Como é que pode isso? As pessoas estão lá normalmente. Não esquentam com isso. Eu acho isso não é legal. Você está ali num lugar onde tem uma história muito negativa. Então, em nome de Jesus, comece a falar, Senhor, eu quero sair do estado que eu estou. Oi? Exatamente, é a questão do Egito. E o povo de Israel, o povo de Deus, tem essa mania. Deus tirou eles do Egito, que era uma nação próspera, levou para o deserto. Mas a realidade deles era melhor no deserto do que lá onde eles estavam. E eles ficavam reclamando, eles não enxergaram que aquela simplicidade do deserto era prosperidade. E eles foram tão cegos, é aqui que eu quero que você entenda, que eles receberam ouro e não perceberam que eles receberam ouro. E jogaram fora o ouro. Por isso que Deus mandou eles beber o ouro. Derreter e dar para beber. Eles morreram. É como se Deus falasse assim, eu dei para vocês e vocês rejeitaram. Agora vão beber aí para morrer pelo ouro que eu dei para ser bom para vocês. E olha, porque aquele ouro foi guardado com muito sacrifício. Sabe quem guardou esse ouro? José. Deus colocou José lá no Egito para guardar, porque o pessoal que ia comprar, lembra que quando os irmãos de José foram lá e ele quis dar um susto, o que ele escondeu dentro ele pegou uma peça de ouro, né, um jarro de ouro e colocou dentro do saco de milho, de soja. Por quê? Porque todo mundo estava pagando com pedaços de ouro, com pratas e ouros, né, e tal. Então, aquele ouro que o Egito tinha foi José, que Deus colocou para guardar. José deu a vida para ter ouro lá no Egito.
Aí o povo foi para lá, ficou como escravo, Deus foi lá, libertou, botou os egípcios para dar o ouro para eles, e eles reclamando de Deus, reclamando de Moisés, arrumando treta com Moisés, desrespeitando Moisés, não entendendo que mesmo estando nas dificuldades, Deus já os tinha libertado, eles estavam prosperando. Aí tinha uma promessa da terra que emana leite e mel. Mas eles morreram onde? No deserto. Sabe o que significa isso? Comece a agradecer a Deus porque você é próspero. Você tem ouro na sua mão. Se você não entender isso esse ano, pode ser que você morra no deserto ou fique no deserto 40 anos. Até aprender. Se não aprender, morre no deserto. Quem está entendendo, diga amém. Então, prosperidade é isso. Pobre, então, o que é pobre, pastor? Pobre é a pessoa que não tem muitos recursos. É aquela pessoa que não tem ali, aquela pessoa que mora numa comunidade, uma pessoa que, mas a pessoa ela limpa a casa, ela ajeita tudo bonitinho, ela cuida das coisas, é o pobre arrumadinho, ok? Isso é pobreza. É você não ter muito, o cara ganha, a família ganha lá 1 salário, 2 salários, 3 salários, 2 salários ali, e ela vai administrar para 10 filhos, então a pessoa é pobre, tá? Agora, tem gente que não é pobre, mas é miserável. Tem gente, um exemplo, nós aqui, nós podemos não ser mais pobres como eles, de ganhar ser sustentado por 1 salário mínimo só, como foram os meus pais, 5 filhos, nós não somos mais pobres. Mas se a gente não vigiar, a gente se torna miserável. É aquela pessoa que não consegue enxergar, é aquela pessoa, vou te dar a definição de miserável. O que é miséria? É um estado mental. O povo de Israel foi miserável. Eles não conseguiram, eles tiveram uma trava mental de não entender o que Deus estava fazendo, de não entender que eles estavam prósperos. Já pensou, tu era escravo, você é liberto com um bando de ouro na tua bolsa. Ô miserável! Eu era escravo no mundo, você era escravo no mundo, nós éramos escravos na nossa infância de tantas coisas. Hoje nós podemos comprar, mal ou bem, um biscoitinho, não tem um biscoito que você... eu quero comer uma barra de chocolate. Dá para tu comprar uma barra de chocolate, irmão? Na minha época, não dava. Não tinha. Meu irmão, eu não lembro de ter ganhado uma barra de chocolate. Eu só ganhei uma caixa de bombom quando eu morava lá dentro de um orfanato. Não morei no orfanato, meu pai trabalhava lá, eu morava lá dentro, afastado, né, do internato, mas era dentro do terreno. E um pai foi lá, uma mãe, e me deu. Eu tenho essa foto guardada até hoje. Eu pequenininho, com a calça larga assim e tal, com uma caixa feliz da vida. Foi a única caixa que eu ganhei. Meu irmão, a Laurinha, se não vigiar, ela come 5 caixas, irmão. Vocês estão entendendo? Não é sobre riqueza. Então, você é rico e comprou 5 caixas? Não. É porque a gente consegue hoje comprar uma caixa de bombom fora da Páscoa. A gente esperava o coelhinho da Páscoa trazer, irmão. O coelhinho nunca aparecia para trazer nada. Entendeu? E aí, miséria é um estado mental daqueles que aceitam viver sem melhorar. Isso é miséria. Atrai o espiritual, aí entra o espiritual e trava a vida dessa pessoa. Tem gente que tem condições, mas é miserável. Atrai espírito de miséria. A vida dessa pessoa fica presa. A falta de clareza das coisas da vida faz com que muitas pessoas não consigam prosperar. Se você não entender isso que eu estou te falando, você vai ter dificuldade de prosperar. Você tem que desejar, vibrar em coisas boas. Eu quero o que tem de melhor que Deus puder me dar, eu quero dar. Desde quando eu era zelador, eu sempre desejei melhorar. Quando eu entrei, meus irmãos, a primeira vez num carro automático, irmã Cristiane, e pensa bem, eu zelador, não tinha nem carro, não tinha ninguém na minha família com carro, só andava de ônibus, eu ficava olhando o motorista passar a marcha para eu falar, um dia eu ainda vou passar uma marcha. E aí eu entrei num carro automático. Parecia que eu estava em Nárnia. Falei, não foi inveja, porque inveja é você querer ter o da pessoa. Falei, um dia eu quero ter um carro desse aí. Meu irmão, aí eu fui perguntar lá quanto é que é. O cara falou, eu não sei o preço do carro, não. Eu sei que o IPVA é 5 mil. Eu falei, eita, aquilo, vi o sonho indo embora assim. Eu falei, se o IPVA é 5 mil, meu salário está R$1.000, não está difícil. Não, Senhor, se um dia o Senhor quiser me dar, eis-me aqui. Estou aqui. Aquilo assim, Senhor, poxa, um dia eu gostaria de ter isso aqui. Eu acho tão legal isso aqui, bonitinho. Uma mesa dessa, um fogão desse. Aquele cookie-tup, como é que é o nome daquele negócio? Que nós que é pobre tem dificuldade de falar negócio de rico, né? Como é que é?
Cooktop. Irmão, eu acho aquele negócio bonito. Falei, puxa, a vida é bem bonitinho. Um dia eu queria ter um negócio desse aí. Você está entendendo? Desejo ter. Sabe o que acontece? Deus move o universo, daqui a pouco está você. Aí você até esquece que pediu. Aí Deus fala, você esqueceu, você orou, você está aí, ó, com cooktop aí, ó. Vocês estão entendendo? Isso é prosperidade. Alguém aqui tem cooktop? Levanta a mão. A irmã levantou com vergonha, né, irmã? Não tem problema ser próspero, não, irmã. Levante. Ostente, irmã. Aí, ó. Eu gosto daquele de asa, aquele que tinha asa. Pois é, mas a mentalidade de pobre acha que é coisa de rico. Mas aí tem que comprar o forno, né, irmã? E fica mais caro. Entendeu? Porque o cooktop não tem. Para ter ostentação já ajuda, né? Então, então, o pobre ele acha que é coisa de rico. Aí você acaba não querendo. Às vezes o troço é barato e você não quer porque é coisa de rico. E não é. Hoje em dia o cooktop aí é só para quem vai fazer uma casinha moderna, vai lá e coloca melhor do que o outro. Até minha sogra tem cooktop agora. A velha não sabe nem ligar, mas está funcionando, tá lá. Fala, Josias. Vai falar do teu três cooktop na casa do Josias. Fala aí, fala, Jesus. Josias, vai. Vamos chegar lá. Amém. Mas falando desse lance da gratidão, que tem a ver com o tema do estudo. Até no momento do louvor, eu estava citando uma mensagem que a gente assistiu hoje e falava de trocar murmuração pela gratidão. A importância disso. Porque a gente, às vezes, por coisas muito simples, a gente declara sempre o mal. Ó, meu salário, né? Aí, ó, dia 5 chegou e agora até o fim do mês com essa, né, porcaria. E Deus olha lá de cima e ele fala assim, peraí, se ele está reclamando, então meu filho está querendo ficar desempregado, né? Se você está reclamando, ai meu Deus, não é o fato de reclamar do calor, está calor, mas a gente passa todo o dia inteiro, que inferno, ai meu Deus, eu não consigo, ai, também vai ser o mês inteiro esse inferno de vida, tal. E aí Deus olha lá de cima também, acho que está na hora de eu te levar, então. Né? Então, Ou assim, então bota no hospital, lá tem ar-condicionado. Exatamente. Então o diabo ele nunca vai mostrar quem está mal. Né? Falando de pessoas aqui que trabalham no hospital, e ele citou isso na mensagem, o diabo nunca vai levar a gente numa área de oncologia infantil. Ele nunca vai levar numa fila de gente que está desempregada com próximo de perder a casa por despejo. Ele sempre vai mostrar pessoas que estão muito bem. Isso. Então, falando do povo de Israel, só para completar, era uma caminhada que seria de 2 dias. Eram apenas 200 quilômetros. Eles passaram 40 anos. Dando volta ali. E eles tinham acabado, era uma base de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, viram tudo aquilo acontecer, foram salvos, Faraó morreu no caminho, fizeram uma festa para agradecer a Deus, mas assim que acabou o culto, que é muitas vezes o que acontece com a gente, eles foram lá e falaram, o que a gente vai beber? Né? Então, Deus ele não leva a nossa murmuração contra as pessoas. Ele entende que a nossa murmuração é contra ele. Então, existe uma grande diferença de falar com Deus e falar contra Deus. Então, que a gente cuide do nosso coração para saber agradecer as coisas mais simples do mundo, para ter muito mais. Louvado seja o Senhor, obrigado. Deus está quente, mas eu te agradeço, estou vivo. Né? E assim a gente vai conquistando sempre muito mais. Amém. E é isso mesmo, o irmão José falou com propriedade essa questão de, às vezes, a gente está reclamando contra Deus. Gente, olha só, eu entendo que está muito quente. Então, meu irmão, eu tenho que tomar banho em casa o tempo todo. Eu acabo de tomar banho e já fico suando já. Então, eu sei o que é o calor. E eu, careca, quando eu vou a Campo Grande, meu pai do céu, eu sinto queimar. Mas eu não reclamo. Eu posso falar, nossa, hoje está quente, hoje, nossa, está batendo 40. É um comentário. Mas eu nunca reclamo. Sabe por quê? Foi Deus que fez o sol. O sol é necessário. Já viu como é que as árvores estão verdinhas? Repara bem como é que fica. Né? O céu está lindo, está tudo os animais e tal, tal. Daqui a pouco vai vir um tempo frio. Aí a gente vai reclamar do frio. Então eu aprendi isso. Falei, eu não vou reclamar, eu vou ser grato. Porque às vezes você está reclamando e murmurando contra Deus. Quando eu comecei a trabalhar no lugar que eu fui trabalhar, um salário mínimo. Só que eu estava desempregado há 1 ano
e minha mãe tinha que me dar uma moeda de R$ 1 para eu comprar um biscoito, porque eu ficava com fome ali de tarde, né? E aí eu pedi à minha mãe um real. Eu ia lá e comprava R$ 1. Quando eu arrumei o emprego, era um salário mínimo. Era R$ 136. Eu fiquei feliz da vida até o último dia do meu trabalho, né? Claro que aumentou mais, mas tipo assim, eu fiquei ganhando demorei anos para ganhar um pouco mais. Eu demorava muito a reconhecer algumas coisas, mas eu fui grato demais por aquele salário, muito grato, porque eu não tinha nada. E Deus me honrou ao ponto de eu sair ganhando muito mais do que isso. Ou seja, a sua gratidão pelo que você tem, pelo pouco que você tem, pode fazer com que Deus derrame muito mais sobre a sua vida. Irmã Fernanda, depois irmã Cristiane. Guarda aí, vai. Boa noite, a A paz. paz. Tá me fazendo lembrar uma situação que ocorreu tem uns 20 dias. Numa quarta-feira eu estava vindo para a igreja, estava esperando o Uber, e a minha vizinha falou: em calor desse, tu tá indo para a igreja? Oxi. É melhor ficar em casa, tomar banho, não sei o que. Ninguém está aguentando esse calor. Meu Deus. Aí meu pai foi e reforçou: o calor tá horrível, não sei o que. Eu falei: horrível é quem está de gesso no calor desse. É isso aí. Horrível é quem está no hospital no calor desse. E vim para a igreja. Na mesma noite, 1h da manhã, ela foi tomar banho, caiu no banheiro, Ixi. foi para o Rocha Faria, quebrou o braço. Eita, quero ser seu amigo até o fim. Eita, Jeová. Teve que Olha aí, botar, ó. ficou 9 dias no Rocha Faria esperando a cirurgia. Gente. Teve que botar pino. E hoje de manhã minha mãe comentou que ela pediu ajuda para poder tomar um banho. Olha aí, ó. E nesse dia que ela falou, eu falei: a gente tem que dar graças a Deus que está calor, mas a gente tem água para tomar banho a hora que a gente quiser, a gente tem luz para dormir pelo menos com ventilador. Aí ela: Isso é não, muito sério, ninguém gente. aguenta esse calor, não. A fala dela, não sei se vocês conseguiram identificar, a fala da vizinha foi eu ia até brincar, mas como eu não conheço, não brinquei. Mas parece o próprio Satanás falando. Porque então, mas o Satanás usa muito. Porque olha só, a fala dela foi exatamente contrária ao que nós estamos falando aqui. Foi uma fala muito infeliz. É como se o próprio inimigo, eu não acredito que Deus fez isso, mas o próprio inimigo falou: deu legalidade. Toma aqui agora para você aprender o que é sofrimento no calor. Sem nem perceber. Eu botei isso no meu coração. Eu não reclamo nem da chuva. Eu não reclamo hoje em dia nem do trânsito mais, irmãos. Porque eu reclamava, irmão. Eu não reclamo. Eu entro em estado de paz e não reclamo. Por quê? Você fechou ali o ar-condicionadozinho, ó, de boa. Aí vou reclamar? Aí Deus fala assim: quando tu andava a pé aí, tu reclamava. Agora tu tá reclamando do carro? O que tu quer? Ficar sem carro de novo? Não. É livramento. Eu penso tudo que é de bom, irmão. Irmã Cristiane, vamos lá para a gente ir fechando. As pessoas falam também sobre a chuva, né? Porque tá chovendo, que não sei o quê. E aí esquece que se não chover, não tem água nas nascentes. Se faltar água nos rios, não vai ter água para a gente tomar esse banho aí que a gente quer tomar, para a gente se refrescar Tudo e tudo necessário. mais. Então, assim, pessoas reclamam do calor, pessoas reclamam da chuva, as pessoas estão sempre querendo só reclamar, né? E não observar que tudo faz parte, né, do que Deus criou e que Sim. tudo é importante, né, para Mas- poder ter os frutos, para poder ter as plantações para a gente comer. esse enfim. entendimento, irmã Cristiane, não é para todo mundo, porque você tem que ter uma visão muito macro, do universo e uma visão até transcendental. Sabe por quê? A irmã está falando isso agora. Você imagine Deus, um grupo reclamando porque está muito calor, um grupo de bilhões de pessoas. Aí, quando chega o inverno, um grupo reclamando porque não gosta do inverno. Agora você imagine Deus levantando do trono, porque um grupo está reclamando, então você está reclamando que está calor, toma frio. Aí chega no frio, Deus levanta e toma calor. Então, Deus vai ficar doido pela reclamação das pessoas. Então, é o que Ele quer que seja. É um período de 3 meses de calor, com alguns períodos de chuva, que assim seja. Guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha mente, guarda meu corpo, e está tudo certo, vamos para frente. As pessoas não têm esse entendimento e ficam reclamando, não sendo gratos. Os ciclos da vida. Entendeu?
Isso aí, e precisa para ter água nos rios, para ter água para a gente beber, para dar frutas, legumes, hortaliças, precisa do frio e precisa de tudo, tá ok? Sim, pode Só mais concluir. um pouquinho. Sim, sim. Eu estava vendo ontem como é que Deus faz as coisas, né? Ontem eu estava vendo uma programação sobre os animais lá no hemisfério norte, né? Os albatrozes estão morrendo, os filhotinhos, porque os pais buscam plástico e levam para eles se alimentarem. E aí eles comem e morrem. Então, assim, não estão conseguindo sobreviver, já vai estar em extinção. E eu assistindo esse programa ontem na TV. Aí hoje, gente, dá licença, mas eu fui à praia de manhã. Poxa vida, a inveja vai entrar na gente, que né? É a segunda Sem vez. inveja, Eu mas estou contando. Quantas vezes, irmã? Quantas Oi? vezes? A irmã foi de novo aí essa semana, não foi? É porque eu moro lá, né? É um mistério. Pois é, eu estou 3 anos sem ir, continue. Aí eu fui de manhã à praia. Pois é, né? Vamos lá. Aí eu falei assim, poxa, eu vou dar uma caminhada e tal. Aí fui caminhando. Nisso que eu fui caminhando, a praia estava tão suja, com tanto plástico, Triste, com tanto né? copo, com tanto coisa de sorvete. E aí Deus me trouxe à memória a programação que eu assisti ontem. E aí eu fui catando. Olha, eu fui catando até chegar no final, eu estava com um saco imenso de lixo na mão. Eu não fui com o propósito de catar o lixo. Uhum. Mas aí, cada vez que eu passava e via aquilo, eu pensava, o bichinho vai comer isso aqui. Vai morrer. Deixa eu catar isso aqui, porque o bichinho vai comer. E aí eu fui catando, estava com 2 sacos de lixo na mão. E aí eu fiquei pensando, aí uma mulher me parou, me viu com aquele saco, me parou. Nossa, mas que absurdo, né? As pessoas jogam lixo no chão, bababá. Eu falei assim, pois é. O que me entristece é que, da mesma forma que foi no passado, né? Eu, antigamente, minha mãe me levava para Sepetiba, me levava para a Praia da Brisa. São praias que hoje em dia a gente não tem mais como se banhar lá, né? E eu falei, em poucos anos, essa aqui também não vai ter mais. Sim. Porque as pessoas vão destruindo e vão mudando de praia, vão destruindo e vão mudando de praia. Né? Porque assim, a praia está tomada de lixo, porque essa mudança de governo não fizeram a licitação ainda, então o lixeiro não está recolhendo. Mas poxa, o lixeiro tem que vir aqui dentro da areia para recolher o lixo. Só que as pessoas não pensam que, poxa, o caminhão não chega lá até lá, tem uma linha de trem para atravessar. O camarada vai ter que ir lá no muque, tirar aquele lixo para atravessar. Se as pessoas podem só cada um trazer o seu saquinho, atravessar ali e jogar no lixo. Mas então, com essas atitudes pequenas, jogar um papel, um lixo, você está alterando o seu próprio destino. São atitudes, isso é ingratidão. Deus te dá uma natureza tão linda, aí você vai lá e papel de bala, de picolé, aí o mal vem e a gente faz isso na nossa própria vida às vezes. De pequenas atitudes, pequenas ações, pequenas palavras, e aquilo está só contaminando a praia da nossa vida. Então, se você quer prosperar esse ano, comece a limpar a praia da tua vida, comece a ver até uma bobeirinha que você falava, um desejo, ou qualquer atitude, como foi o caso da vizinha lá dela, que falou besteira, e a Bíblia diz que nós seremos condenados pelas nossas palavras, entendeu? Então, que você entenda isso, para você prosperar, para você ter paz, para você ter tranquilidade, para você ter até dinheiro, para você ter o que você deseja, você precisa mudar o teu status mental. Irmão Carlos, para eu fechar aqui. A paz para todos. A paz, meu amigo. Você pode tirar a pessoa da pobreza, mas não tira a pobreza de dentro da pessoa. Sim. A pessoa sempre está voltando naquilo que ele era. Deus sofre, parafraseando que Deus não sofre, tá? Nesse sentido. Mas assim, creio eu que seja uma dor de Deus nesse sentido, tá? Tirar as pessoas do Egito e o Egito não sair das pessoas. Eu sempre me preocupei com isso. Eu não quero viver mais a vida que eu vivi, eu não aceito mais atitudes, ações, palavras, comportamentos, pensamentos. Por isso que eu faço essas orações e ensino a vocês. Tira de mim pensamentos, comportamentos, né? Porque se você não fizer isso, você vai estar na igreja e você não vai prosperar nos caminhos. Por causa disso que o irmão Carlos falou. A sua mentalidade, e isso é muito sério. Tá? Um bairro aqui pertinho, onde meus pais moraram, aconteceu isso. O bairro era 0, as casas 0. Casa nova, novinha. O governo sorteou, veio um pessoal lá de, tipo assim, um exemplo, Zona Norte, Coelho Neto, mas era um pessoal da pesada. Irmãos, vai lá agora. Cachorro na rua, titica de cachorro para tudo quanto é lado, barraca, briga. Eles saíram do lugar de lá, vieram para um bairro novinho, e eles transformaram, lixo em tudo quanto é lugar. Aonde eu morei, a prefeitura fez um trabalho lindo lá, recapeou tudo,
nossa, eles botaram guarda-reio, no rio que tem, eles botaram cimento e colocaram ferro de fora a fora, pintadinho de verde, coisa mais linda. Vai lá agora. Eles botaram caçamba de lixo, botaram de plástico, roubaram de plástico, botaram fogo na de plástico. Botaram a de ferro, eles jogam do lado da caçamba, mas não jogam dentro da caçamba. E alguns ainda jogam no rio, como nós jogávamos há 40 anos atrás. Jogam no rio. O rio limpo, estava lá o rio de cimento com saco de lixo lá. Sofá dentro do rio. Não chega nem a cair no rio, porque o rio está fino. Dentro do cimento. Aí depois reclama da enchente. Vocês estão entendendo? Então não faz isso na sua vida. O último slide aí para a gente fechar. Só para saber o que você vai aprender semana que vem. Por favor. Tá? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. A gente vai fazer o momento de dízimos e ofertas rapidamente. Isso, aqui, ó. Então, semana que vem, Deus vai ensinar para você alguns princípios para você reinar. Hoje nós falamos do conceito do que é reinar e do que é você entender que é prosperar, o que é prosperar. Então, se você cresceu, se você hoje é adulto, você está prosperando. Agora, o dinheiro, a riqueza e tudo mais que você precisa, a gente vai aprender a partir de quarta-feira os princípios para você reinar e prosperar. Aí eu vou ensinar como é que você atrai a riqueza, a prosperidade, tanto financeira quanto mental, emocional. Tem alguns princípios. Eu já ensinei aqui tudo para você conseguir. Tem princípios, tem caminhos, tem rota. Tudo que Deus fez tem que ter um processo. Se uma pessoa quiser ter filho, né, dele próprio, né, ele tem que fazer o processo. Você tem que ter uma pessoa, casar com a pessoa e copular com a pessoa para ter filho. Ou então você vai ter que fazer por fora, que é adotar. Mas se você quiser ter um filho da sua genética, você tem que fazer um caminho. Não tem como eu falar, eu sou pastor, eu quero um filho. A partir de agora eu quero... Não, você tem que fazer o caminho. Se você quer ser mais espiritual, existe um caminho. Não tem como você orar e falar, Senhor, me faz mais espiritual. Não, você vai ter que estudar, buscar a palavra, continuar buscando, se posicionar, tirar coisas que não são espirituais da sua vida. Tudo na vida tem caminho, tudo tem princípios, tudo tem segredos, tudo tem, você tem que startar. Então nós vamos aprender a partir de quarta-feira quais são os princípios para você prosperar. Ali já está o primeiro, ser generoso. E tudo que está ali, você vai ver a base bíblica. Não tem como você receber sem antes você plantar. E aqui, nesse momento, eu não falo de dinheiro, tá? Eu estou falando de você fazer o bem, você ser generoso, você não ter aquela coisa de mão. A Bíblia diz que a mão aberta e estendida prosperará. A mão que se retrai cairá em miséria ou desgraça. Em Provérbios fala isso. Então, quando eu aprendi isso há 30 anos atrás, eu não quis mais reter a minha mão. Eu quero ser generoso, eu quero ajudar, eu quero abençoar. Não é fazer por qualquer um, não é dar para todo mundo que você tem, não é sobre isso. Mas é você não ter o perfil de só para mim. Eu sei um segredo aqui que vai me fazer ganhar dinheiro, é só meu, eu não vou ensinar para ninguém. Eu sei como mudar de vida, eu sei como mudar de mente, eu sei como conquistar coisas, é só meu, não vou falar para ninguém. Você vê as pessoas fazendo isso. Essa pessoa ela vai ter problema na vida dela. Agora, quando você realmente falar, não, eu quero ajudar, se eu posso fazer, eu quero fazer. Se é para a pessoa, a igreja vai fazer uma campanha para estacionamento, eu não tenho carro, eu vou ajudar na campanha, porque eu quero que quem tenha carro não seja multado. Isso é ser generoso. Porque você está pensando no próximo, você não está segurando, você está liberando. Isso aí é um princípio para você prosperar, tá bom? Então nós vamos aprender sobre isso. Aqui, ó, princípio de ser generoso. Dá um play aí para mim, só para eu passar aqui. O primeiro princípio, aqui, ó, o segundo, bota no segundo. Ah lá, a alma generosa prosperará. Causa e efeito, tome muito cuidado com isso, hein? Você pode estar sofrendo coisas na sua vida, efeitos por causa de algumas causas. Então, vamos matar essas causas para parar com esse efeito na sua vida, tá? E tudo com versículo bíblico. Para reinar, otimização, lei da eficiência. Se você não tiver eficiência, você não vai prosperar, tá? A associação, cuidado com quem você se associa e por aí vai, tá bom? Então, nós vamos ter bastante coisa aí, acho que uns 10 princípios aí, se eu não me engano, tá legal?